Olá, minha rainha. Hoje vou te contar algo que vai revolucionar completamente a forma como você se relaciona com os homens. E não me importa se você está há 5, 10 ou 30 anos com seu parceiro. O que vou compartilhar aqui funciona desde o primeiro encontro até o casamento mais longo. Eu sou Andrea Vermont, psicóloga clínica com décadas dedicadas ao estudo da mente humana, da inteligência emocional e das relações amorosas. E o que você vai ouvir hoje não vem de teoria de livro, vem do consultório, das histórias reais de mulheres que eu acompanhei de perto e da minha própria jornada de entender o que nos move, o que nos prende e o que nos liberta. Mas antes de começar, preciso que você faça algo por mim. Se o que vai ouvir hoje ressoar com você, se sentir que é exatamente o que precisava ouvir, deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal. O que compartilho aqui não está em nenhuma revista de autoajuda barata, nem naqueles livros que dizem que você precisa ser submissa e complacente. Aqui falamos de poder real. O seu. E aqui vai sua primeira ferramenta. A tensão masculina não se mendiga, se gera. Anote isso. A tensão não se persegue, se atrai. Fique até o final porque vou revelar o segredo que faz um homem não conseguir tirar os olhos de você. Esse ingrediente invisível que separa as mulheres que são apenas mais uma opção daquelas que se tornam a única opção. A verdade que dói e que vai te libertar. Vamos começar pelo princípio. E o princípio é brutal. Se você está lutando pela atenção dele, já perdeu. Eu sei que parece duro, mas é a verdade. Quando uma mulher está perseguindo a atenção de um homem, enviando mensagens esperando resposta, planejando encontros que ele nem valoriza, tentando ser interessante, engraçada, sexy, disponível, o que for, desde que ele a olhe, o que ela está fazendo é entregar todo o seu poder numa bandeja de prata. E o pior, ele nem aprecia, porque nós, seres humanos, não valorizamos o que conseguimos facilmente. Isso não é um conceito romântico, é algo que observo repetidamente no meu trabalho clínico, ao estudar como o cérebro humano responde a estímulos e recompensas. Nosso cérebro valoriza o que representa desafio, o que não está garantido, o que exige esforço. Então, o que acontece quando você está ali, disponível o tempo todo, respondendo em 2 segundos, cancelando seus planos para se ajustar aos dele, adaptando-se ao horário dele, ao humor dele, às necessidades dele? O cérebro dele te coloca na categoria de recurso disponível, não de mulher valiosa pela qual vale a pena se esforçar. E isso não tem nada a ver com jogos psicológicos baratos. Tem a ver com algo muito mais profundo, o valor real que você dá a si mesma. O que eu vejo no meu consultório. Ao longo de décadas de trabalho, vi de tudo. Vi mulheres brilhantes, bem-sucedidas, lindas, com uma vida incrível, que se tornam versões diminutas de si mesmas, diante de um homem que mal lhes dá atenção. Vi advogadas que argumentam casos em tribunais perderem toda a segurança quando aquele homem não responde uma mensagem. Vi empresárias que gerenciam equipes inteiras duvidarem do próprio valor porque ele não ligou quando disse que ligaria. E toda vez que vejo isso, o que estou realmente vendo é uma mulher que esqueceu o próprio fogo. Porque aqui está a coisa que ninguém te diz, a verdade que a sociedade se esforça para esconder. Você já é suficiente. Não quando emagrecer 5 quilos, não quando tiver o emprego perfeito, não quando encontrar o homem perfeito. Agora, neste momento, com suas estrias, suas inseguranças, seu histórico de relacionamentos que não deram certo, sua idade, tudo o que você acredita ser defeito, você já é suficiente. Mas não me acredite apenas porque estou dizendo isso. Se você não sentir isso no corpo, não adianta nada. O que você precisa é sentir isso nas suas células, em cada fibra do seu ser. E para isso precisamos fazer um trabalho interno, que a maioria evita porque é desconfortável. O que realmente acende o desejo masculino. Não vou te falar de afirmações no espelho e amor próprio genérico. Vou te falar de algo muito mais profundo e muito mais eficaz.
Depois de anos trabalhando com centenas de homens e mulheres em terapia, cheguei a uma conclusão clara. Os homens se apaixonam de como se sentem quando estão com você, não de como você se parece, embora isso também conte no início. Não do que você faz por eles, embora muitas acreditem que essa é a chave. Eles se apaixonam de como se sentem consigo mesmos quando estão na sua presença. E aqui está o segredo que muda tudo. Um homem se sente melhor consigo mesmo quando está com uma mulher que se sente bem consigo mesma. Parece simples, mas não é. Porque a maioria das mulheres que chegam ao meu consultório está tão preocupada com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele precisa, que se esqueceram completamente do que elas mesmas pensam, sentem e precisam. Elas se tornaram termômetros emocionais dos parceiros, medindo constantemente o clima emocional do outro e ajustando o comportamento em resposta. E isso é exaustivo. E, mais importante, não funciona. Quando você está constantemente tentando adivinhar o que ele quer, quando está modificando seu comportamento para agradá-lo, censurando suas opiniões para não incomodá-lo, escondendo suas necessidades para não parecer exigente, o que ele percebe não é uma mulher compreensiva e adaptável. O que ele percebe é uma mulher sem centro, sem eixo, sem substância própria, e isso, ao contrário do que parece, o afasta. Porque os homens, por mais que às vezes pareçam gostar de uma mulher que cede em tudo, no fundo desejam alguém que seja seu igual. Uma mulher com vida própria, interesses próprios, força própria. A neurobiologia do desejo na minha visão clínica. Vou te explicar algo que eu observo nos padrões comportamentais que estudo há décadas e que a neurociência confirma. Existe um mecanismo no cérebro humano que responde muito mais intensamente à antecipação de uma recompensa incerta do que a uma recompensa garantida. Quando algo é completamente previsível, quando ele sabe exatamente como você vai reagir, quando vai estar disponível, o que vai dizer, o cérebro dele deixa de ser ativado pelo encontro com você. A emoção se apaga. Não porque você seja chata, não porque ele não te ame, mas porque a biologia humana está programada para buscar novidade, variação, surpresa. Isso não significa que você deva manipulá-lo. Significa que você deve manter sua complexidade natural, seu mistério genuíno, sua imprevisibilidade real. Uma mulher verdadeiramente interessante, uma mulher que mantém o desejo aceso, é uma mulher com vida própria, com projetos que a apaixonam, com amizades que a nutrem, com hobbies que a absorvem, com metas que a motivam. Não é a mulher que espera a ligação dele para decidir o que fazer com a tarde. Não é a mulher cujo bom humor depende de se ele foi carinhoso ou distante. Não é a mulher cuja autoestima sobe e desce conforme a atenção que ele dá. Você é o sol, não o planeta. Aqui vem algo que muitas vão resistir, porque vai contra tudo o que fomos ensinadas. Sua vida não pode girar em torno dele. Sua vida tem que girar em torno de você, e ele precisa orbitar no seu sistema solar, não o contrário. Quando você é o sol da sua própria vida, quando é o centro do seu próprio universo, algo mágico acontece. Os outros, incluindo ele, são atraídos pela sua gravidade. Querem estar perto da sua luz, do seu calor, da sua energia. Mas quando você orbita em torno dele, quando ele é o seu sol e você é apenas um pequeno planeta frio esperando a luz dele para se sentir viva, o que acontece é que ele se acostuma com sua presença, te dá como certa, porque para que vai te valorizar se você sempre estará lá, para que vai se esforçar se não há nenhum risco de te perder? Aqui está uma das verdades mais duras que você vai ouvir hoje, mas precisa ouvi-la. Um homem não valoriza o que não pode perder. Se você está tão disponível, tão acessível, tão previsível, que ele sabe com certeza que não importa como te trate, você vai continuar ali. Então não há nenhum incentivo para que ele mude, se esforce ou te valorize. Agora sei o que você está pensando, que isso soa calculista, que o amor verdadeiro não deveria exigir estratégia. E você tem razão, em parte.
O amor verdadeiro não exige jogos mentais, mas o que estou te ensinando não é jogo mental, é autovalorização genuína. É entender que você é um tesouro, e tesouros não ficam expostos para qualquer um pegar. Tesouros são guardados, protegidos, valorizados. O que eu vejo se repetir. Chega ao meu consultório com frequência uma mulher que está em um relacionamento onde ela sente que dá e dá e dá, e ele mal responde. Ela cozinha as comidas favoritas dele. Se arruma para ele, está disponível para ouvi-lo, sacrifica os próprios planos para se encaixar nos dele. E ele a toma como certa, chega tarde, olha o celular durante o jantar, esquece datas importantes, mal a toca. Quando pergunto por que ela continua ali, por que continua dando sem receber, ela diz que o ama, que se esforçar mais, se for mais compreensiva, mais paciente, ele vai mudar. E aí está o problema. Ela acredita que seu amor é suficiente para mudar alguém que não quer mudar. Mas o que ele aprende com esse comportamento dela? Aprende que não importa como a trate, ela vai continuar. Aprende que as necessidades dela são opcionais, que o esforço é opcional, e aprende que ela não se valoriza o suficiente para exigir tratamento melhor. E os homens, embora muitos não admitam, perdem o respeito por mulheres que não se respeitam. Não é que sejam malvados, é que é impossível respeitar profundamente alguém que aceita ser tratado sem respeito. A decisão que muda tudo. Então, o que fazemos com isso? Nos tornamos duras, inacessíveis, frias? Não, absolutamente não. A resposta é recuperar seu centro, seu eixo, sua autoestima genuína. E isso começa com uma decisão. A decisão de que seu bem-estar emocional não depende mais dele, que sua felicidade não está mais condicionada à atenção dele, que você é suficiente, com ele ou sem ele. Quando você toma essa decisão e realmente a interioriza, algo incrível acontece. Você para de verificar o celular a cada 5 minutos esperando a mensagem dele. Para de cancelar seus planos caso ele queira te ver. Para de modificar seu comportamento para agradá-lo e começa a viver sua vida plenamente, com paixão, com propósito, com alegria. E sabe o que ele faz? Começa a notar, começa a se perguntar o que mudou, começa a sentir que algo está escapando das mãos dele. E aí, meu amor, aí é quando ele começa a buscar sua atenção. Porque em toda a minha experiência clínica, observando padrões relacionais, vejo isso repetidamente. Quando não há nada a perseguir, quando você já está completamente conquistada, completamente disponível, completamente entregue sem que ele tenha se esforçado, não há emoção, e sem emoção não há desejo. Como dar a volta por cima, mesmo depois de anos? Isso me leva a uma pergunta que muitas me fazem. É possível recuperar essa dinâmica depois de anos numa relação onde já dei tudo? A resposta é sim, absolutamente sim, mas exige coragem, exige disposição para mudar padrões que você provavelmente vem repetindo há anos. Primeiro passo: recupere sua vida independente. Se você abandonou seus hobbies por ele, retome-os. Se descuidou das amizades para estar disponível para ele, reconecte-se com elas. Se adiou metas profissionais ou pessoais para priorizar o relacionamento, é hora de reativá-las. Não faça isso para provocar ciúme. Não faça isso para manipulá-lo. Faça porque você realmente precisa recuperar as partes de si mesma que abandonou. Porque quando uma mulher se perde num relacionamento, quando seu mundo inteiro se reduz a ele, ela não perde apenas o atrativo para o parceiro, ela perde a própria centelha, a própria vitalidade, o próprio fogo. E isso é uma tragédia, porque você não nasceu para ser satélite de ninguém. Você nasceu para brilhar com luz própria. As 5 ferramentas práticas. Agora vou te dar as ferramentas concretas, os passos específicos que eu oriento no meu trabalho. Primeira ferramenta: o espaço. Os homens precisam de espaço para sentir saudade. Se você sempre está ali, não há oportunidade para que o anseio se forme. E o anseio, meu amor,
é o combustível do desejo duradouro. Isso não significa desaparecer ou fingir indiferença. Significa ter uma vida tão cheia, tão rica, tão interessante, que você nem sempre esteja disponível. Quando ele propor um dia específico e você já tiver planos, diga a verdade. Nesse dia não posso, já tenho compromisso. Que tal quinta-feira? Sem desculpas, sem se sentir mal, sem cancelar o que é seu. A magia é esta: quando você prioriza a própria vida, ele começa a perceber que o seu tempo é valioso, começa a planejar com antecedência e começa a se esforçar para garantir um lugar na sua agenda. Segunda ferramenta, a imprevisibilidade positiva. Isso não significa ser instável, significa manter elementos de surpresa na sua personalidade, às vezes calorosa, às vezes desafiadora, às vezes disponível, às vezes ocupada, às vezes profunda, às vezes brincalhona. Nos relacionamentos longos, tendemos a nos reduzir a uma única dimensão. Nos tornamos a namorada compreensiva, a esposa paciente, a parceira previsível. Quebre esse padrão, não por manipulação, por autenticidade. Terceira ferramenta, suas próprias metas. Você precisa ter metas que não tenham nada a ver com ele nem com o relacionamento. Metas profissionais, de saúde, criativas, de aprendizado, algo que te apaixone, algo que te faça se levantar de manhã com vontade. Quando você tem metas próprias e está ativamente trabalhando nelas, três coisas acontecem simultaneamente. Sua energia muda, você não está mais focada nele, está focada no próprio crescimento. Você se torna mais interessante, tem coisas novas para contar, experiências novas para compartilhar, e sua autoestima dispara, porque seu valor não depende mais de se ele te valoriza. Quando um homem vê uma mulher assim, em sua própria missão, crescendo, evoluindo, brilhando, ele não consegue evitar ser atraído. Porque instintivamente sabe que essa mulher não vai ficar parada esperando por ele. Essa mulher vai seguir em frente com ou sem ele, e isso gera urgência, um desejo de não a perder. Quarta ferramenta: aprenda a desfrutar da própria companhia. Muitas mulheres têm pavor de estar sozinhas, e esse pavor as leva a tolerar relacionamentos medíocres, tratamentos inaceitáveis, situações que as tornam infelizes, porque na mente delas, um relacionamento ruim é melhor do que a solidão. Isso é uma mentira que te venderam. A solidão, quando você a abraça, quando a explora, quando a desfruta, se transforma em algo diferente, em um espaço sagrado onde você se reencontra, onde se escuta, onde se conhece. E uma mulher que aprendeu a desfrutar da própria companhia é uma mulher que não tem mais medo de estar sozinha. E quando você não tem mais medo disso, suas decisões nos relacionamentos vêm de um lugar de escolha, não de necessidade. E os homens percebem essa diferença. O amor nascido da necessidade é sufocante. O amor nascido da escolha é livre. Quinta ferramenta: seus limites. Seus limites são a manifestação externa da sua autovalorização. Se você permite que ele fale mal com você, chegue atrasado sem se desculpar, cancele planos sem consideração, ignore você quando está com os amigos, o que está dizendo é que isso é aceitável, que o seu tempo, a sua dignidade, a sua presença não são valiosos. Estabelecer limites não é ser controladora, é ser clara sobre o que você está disposta a aceitar. E aqui está o que é fascinante. Quando você estabelece limites claros e os mantém, as pessoas te respeitam mais. Os homens te respeitam mais, porque finalmente veem que você se respeita. E se ele reagir mal aos seus limites, se irritar porque você não é mais a mulher que aceita qualquer coisa, então você tem uma informação valiosa. Esse homem amava a sua conveniência, não a você. Sua tribo de mulheres. Uma das coisas mais prejudiciais que fazemos quando entramos num relacionamento romântico é negligenciar as amizades femininas. Deixamos de ver as amigas porque ele tem tempo livre. Cancelamos planos com elas para ficar com ele. E aos poucos nossa rede de apoio se enfraquece. Isso é um erro grave.
Suas amigas, sua tribo de mulheres, são o seu espelho, seu apoio, o seu lembrete de quem você é além do relacionamento. São as que vão te dizer a verdade quando você estiver em negação, as que vão celebrar suas conquistas sem competição, as que vão lembrar o seu valor quando você esquecer. Uma mulher cercada de boas amigas nunca se sente completamente sozinha. E essa segurança se reflete na sua energia. Você fica menos carente de validação masculina porque tem amor e reconhecimento de múltiplas fontes. Então, uma das tarefas que quero que você faça depois de assistir a este vídeo é reconectar-se com pelo menos uma amiga que você tem negligenciado. Ligue, convide para um café. Reconecte-se e comece a priorizar essas relações de forma sistemática, não apenas quando ele não estiver te dando atenção. Seu corpo, seu prazer, sua sexualidade. Agora vou falar sobre algo que muitas evitam: a sexualidade. Na minha experiência, o desejo sexual num relacionamento é um barômetro do estado desse relacionamento. Quando há respeito mútuo, admiração, espaço individual e conexão emocional, o desejo flui naturalmente. Quando falta algum desses elementos, o desejo se apaga. E aqui está algo que poucas sabem. Os homens não querem apenas sexo físico. Querem se sentir desejados. Querem sentir que a mulher com quem estão realmente os deseja, não que está cumprindo uma obrigação. Quando você está desesperada pela atenção dele em todos os outros aspectos do relacionamento, essa desesperança se transfere também para o âmbito sexual. O sexo mais poderoso, o que realmente conecta e gera uma atração profunda, é o sexo entre duas pessoas que se desejam mutuamente, que se escolhem mutuamente, que estão presentes mutuamente. Não é o sexo de uma mulher tentando reter um homem. É o sexo de uma mulher que se sente poderosa, sexy, dona do próprio prazer. E aqui vem algo revolucionário. Seu prazer sexual é seu, para você. Quando você começa a priorizar o próprio prazer, quando comunica o que gosta, o que quer, o que precisa, o sexo melhora para os dois. Isso não caduca com a idade. Essa é uma das maiores mentiras que nos venderam, a de que a sexualidade feminina declina depois dos 40. A verdade é o contrário. Mulheres nos 40, 50, 60 anos podem ter a melhor vida sexual de suas vidas, precisamente porque não estão mais preocupadas em serem perfeitas, em agradar, em performar. Estão mais conectadas com o próprio corpo, mais conscientes do próprio prazer, mais livres das inibições. Mas isso só acontece se você se permitir, se decidir que sua sexualidade é importante, que merece atenção, que merece ser explorada e celebrada. E, se ele não responder, sei que algumas estão pensando, e se eu fizer tudo isso e ele simplesmente não mudar? Essa é uma possibilidade real que você precisa estar preparada para enfrentar. Nem todo homem vai responder positivamente à sua transformação. Alguns se sentem confortáveis com uma mulher dependente, insegura, que não os desafia. Alguns se sentem ameaçados por uma mulher que conhece seu valor e o exige. Se for esse o caso, se você fizer todo esse trabalho de transformação e ele responder com resistência, com crítica, com tentativas de sabotar o seu crescimento, então você tem uma informação muito valiosa. Esse homem não amava você, amava a versão conveniente de você. E com essa informação, você pode tomar uma decisão consciente sobre seu futuro. Pode ser continuar ou partir, mas se continuar, que seja de um lugar consciente, não por medo, não porque investiu muitos anos, porque os anos passados já passaram e você não os recupera ficando. A única coisa que pode controlar é seu futuro. Ficar num relacionamento insatisfatório por causa do tempo investido é o que chamo de custo afundado emocional. É como continuar investindo dinheiro num negócio falido só porque já investiu muito. Não faz sentido. Seus próximos 20, 30, 40 anos, porque sim, aos 50 você tem muita vida pela frente, merecem ser vividos com plenitude.
Já acompanhei mulheres de 50, 60, 70 anos começando relacionamentos novos e extraordinariamente satisfatórios. Mulheres que achavam que já era tarde demais e encontraram parceiros que as valorizam, as desejam, que estão animados em estar com elas. Porque o desejo não tem data de validade, a paixão não caduca. O amor não se acaba numa determinada idade, mas para atrair esse nível de relacionamento, primeiro você precisa fazer o trabalho interno. O segredo final, a paz interna. Prometi revelar o ingrediente invisível que separa as mulheres que são apenas mais uma opção daquelas que se tornam a única opção. O segredo é a paz interna. É a capacidade de estar em paz consigo mesma, com a sua vida, com o seu valor, independentemente do que esteja acontecendo no relacionamento. Uma mulher em paz é irresistível, não porque seja passiva ou resignada. A paz é poder interno, é segurança em quem você é confiança no seu valor, é saber que, aconteça o que acontecer, você estará bem. E essa certeza, meu amor, é a coisa mais atrativa que você pode projetar. Porque na minha experiência com homens em terapia, o que vejo é que eles estão buscando, no fundo, um refúgio, um lugar para descansar das exigências do mundo. E esse refúgio não é uma mulher constantemente angustiada com o relacionamento, constantemente precisando de garantias, constantemente demandando atenção. Esse refúgio é uma mulher centrada, segura, em paz. E a ironia é linda. Essa paz interna só se encontra quando você para de buscar seu valor nele. Quando para de precisar da atenção dele para se sentir bem, quando para de depender da validação dele para saber que vale, só quando você não precisa mais da atenção dele é que ele mais quer te dar atenção. Como cultivar essa paz? Não acontece da noite para o dia. É um processo. É terapia, se necessário. É journaling. É trabalhar nas suas crenças limitantes. É sanar as feridas que carrega. É aprender a se amar genuinamente. É construir uma vida que te complete além do relacionamento romântico. É acordar cada dia e escolher seu bem-estar, sua paz, sua alegria, independentemente de como ele se comportou ontem. É deixar de ser termômetro do humor dele e se tornar o seu próprio termostato, definindo a sua própria temperatura emocional. Quando você realmente consegue isso, algo mágico acontece. Você para de se perguntar se ele te valoriza. Para de esperar a mensagem dele para se sentir bem. Para de analisar cada palavra, cada gesto, buscando sinais do amor dele, porque o seu amor por si mesma se torna tão forte, tão sólido, tão incondicional, que o amor dele se torna um bônus, não uma necessidade. E é desse lugar de plenitude, que se constroem relacionamentos verdadeiramente satisfatórios. Sua tarefa desta semana. Antes de encerrar, quero te dar uma tarefa específica. Esta semana, faça algo só para você que te faça se sentir viva. Pode ser se inscrever naquela aula de dança que sempre quis fazer. Pode ser comprar aquele vestido que você adora, mas nunca se atreve a usar. Pode ser reservar um dia de spa. Pode ser começar aquele projeto que vem adiando. Não importa o que seja. O importante é que seja algo que você quer, não algo que acha que deveria querer. E enquanto fizer isso, observe como você se sente. Observe a emoção, a alegria, a sensação de estar honrando seus próprios desejos. E depois observe como muda a sua energia quando estiver com ele. Observe se ele nota a diferença, se te busca mais, se está mais atento. E se não houver mudança nele, se depois de semanas ou meses desse trabalho ele continuar igual, também é uma informação valiosa. E você vai poder decidir o que fazer com ela a partir de um lugar de poder, não de desespero. O resumo, tudo o que importa. Deixa eu resumir tudo o que conversamos hoje, porque foi muita informação e quero que você leve o essencial. 1. Pare de perseguir a atenção dele. A sua atenção é o prêmio, não a dele. 2. Construa uma vida tão rica, tão interessante, tão satisfatória,
que a presença dele seja um bônus, não uma necessidade. 3. Recupere sua sexualidade, seu prazer, sua conexão com o próprio corpo. 4. Estabeleça limites claros e os mantenha. 5. Cultive sua tribo de mulheres. 6. Invista na sua aparência, não para ele, para você. 7. Desenvolva paz interna. Essa certeza de que você estará bem, aconteça o que acontecer. Quando você fizer tudo isso, quando realmente integrar essas mudanças à sua vida, não como técnicas de manipulação, mas como transformações genuínas em como você se relaciona consigo mesma e com o mundo, ele vai notar, vai sentir a mudança, vai se perguntar o que aconteceu, vai começar a te buscar mais, vai passar a valorizar seu tempo, vai fazer esforços que não fazia antes. Mas aqui está o mais bonito: quando isso acontecer, quando ele estiver buscando sua atenção, você não vai se importar tanto, porque sua felicidade não vai depender mais disso. Você estará tão plena, tão completa, tão em paz, que a atenção dele será bem-vinda, mas não necessária. E é desse lugar que se constroem os relacionamentos mais saudáveis, mais apaixonados, mais satisfatórios. Duas pessoas completas que se escolhem mutuamente a partir da liberdade, não da necessidade. Essas são as parcerias que duram, que mantêm o desejo vivo por décadas, que envelhecem juntas, mas nunca deixam de se cortejar, de se seduzir, de se escolher a cada dia. Minha promessa para você, minha última invitação para você, não é apenas para que ele imploche pela sua atenção, embora isso provavelmente vá acontecer como efeito colateral. Minha invitação é para que você volte a se apaixonar por si mesma, para que redescubra sua magia, para que reconecte com o seu fogo interior, para que se sinta novamente viva, apaixonada, animada com a vida. Porque quando uma mulher está apaixonada pela própria vida, quando está apaixonada pelos próprios projetos, conectada com o próprio prazer, habitando o próprio poder, ela se torna um imã, não apenas para homens, para tudo, para oportunidades, para abundância, para pessoas maravilhosas. Sua energia muda completamente. Você para de emanar necessidade e começa a emanar plenitude. Para de emanar desespero e começa a emanar confiança. Para de dizer, por favor, me escolha, e começa a dizer com toda a sua presença: é uma sorte você estar na minha vida. E essa diferença energética, minha rainha, muda absolutamente tudo. Então coloque a mão no coração agora e repita comigo: eu sou suficiente, eu sou valiosa, eu mereço ser amada plenamente, eu mereço ser desejada apaixonadamente, eu mereço ser escolhida conscientemente. E o mais importante, eu me escolho hoje e todos os dias. Sinta essas palavras, deixe-as penetrar, porque a transformação não começa pelas ações, começa pelas crenças. Se você começar a acreditar genuinamente que é suficiente, que é valiosa, que merece o melhor, suas ações vão mudar automaticamente. Os limites vão surgir naturalmente. A priorização do seu tempo vai ser óbvia. E é isso o que é lindo nesse trabalho. Quando você muda a relação consigo mesma, tudo o mais muda também. Sua relação com ele, com o trabalho, com o seu corpo, com o dinheiro, tudo se transforma. Porque quando você eleva seu padrão interno, o mundo externo não tem outra escolha senão se acomodar a esse novo padrão. Se você fizer o trabalho, se realmente se comprometer com essa transformação, sua vida em 6 meses será irreconhecível. Não porque encontrou o homem perfeito ou porque o relacionamento atual se consertou magicamente, mas porque você terá mudado tão profundamente que as circunstâncias externas não terão como não refletir o seu novo nível de autoestima. Esse é o verdadeiro segredo. Não existe técnica mágica para fazer alguém te valorizar. A magia acontece quando você se valoriza tanto que o único aceitável é que os outros também te valorizem. Quando o seu padrão interno é tão alto que automaticamente você filtra qualquer pessoa que não esteja à sua altura.
quando seu amor por si mesma é tão forte que o amor dos outros só pode somar, nunca subtrair. Então vá, minha rainha, vá e reconstrua sua vida, reconecte-se com seu fogo, lembre-se de quem você é além de qualquer relacionamento. Recupere a sua magia, porque o mundo precisa de mulheres poderosas, mulheres que sabem o seu valor, mulheres que se recusam a se conformar, mulheres como você, disposta a fazer o trabalho, disposta a brilhar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é o prêmio. Haja como tal.